Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso Energisa Prevcast. Hoje nós falaremos sobre como se comportou o mercado financeiro no mês de abril e também os investimentos aqui da Energisa Prev. Eu estou aqui com o nosso diretor financeiro, Wellington. Seja muito bem-vindo, Wellington. Olá, Débora. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Estou também com o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Olá, Débora. Olá a todos. Bom, para a gente começar, eu gostaria que o Fabiano falasse para a gente como foi o mercado financeiro no mês de abril, no cenário internacional. Legal, vamos lá. O grande destaque do mês de abril desse ano, Débora, no mercado internacional, sem dúvida, foi, e a gente vai continuar acompanhando isso, que é a política monetária do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Em abril, o FONC, que é como se fosse o Copom dos Estados Unidos, manteve os juros inalterados em uma faixa de 5,25% a 5,5%. Mas um ponto importante é que o FONC manifestou uma preocupação quanto à falta de avanço na queda da taxa de juros. Isso tem gerado uma incerteza no mercado quando o Fed pode começar a cortar juros. Para a gente ter aqui uma referência, no começo do ano o mercado esperava mais cortes, agora está menos. Atualmente, 48% do mercado espera apenas um corte esse ano na taxa de juros dos Estados Unidos. Para a gente ter uma referência, no final ali de 2023, até comecinho de 2024, o mercado esperava até 6 cortes, agora só um corte. Entendi, Fabiano. E no Brasil, quais são os reflexos desses pontos que você falou aqui no cenário local? Legal, importante. A política monetária dos Estados Unidos tem um impacto significativo no mercado mundial, incluindo o Brasil. A gente tem que ter uma ideia de que juros altos em países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, que é a referência do mundo, tem um impacto nos países que a gente chama de países emergentes. Por exemplo, Brasil, Índia, China, México, Arábia Saudita, o Catar, por exemplo, torna esses países menos atrativos, né? Na prática, tem dois impactos diretos. O primeiro é o que a gente vê muito claramente na nossa Bolsa de Valores. A nossa Bolsa de Valores tem uma participação muito grande de investidores internacionais estrangeiros. Quando os juros permanecem muito altos, nos Estados Unidos, por exemplo, existe essa fuga de capital. Muitos investidores retiram dinheiro da nossa Bolsa, por exemplo, para alocar recursos em lugar mais seguro. Outro impacto significativo é o que a gente chama de diferencial de juros. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem esses juros de 5,25 e aqui no Brasil tem a Selic, que hoje está em 10,5. Mas o princípio é o mesmo. Se tem um juro alto num lugar menos arriscado, o investidor prefere alocar recurso lá. Agora, outro problema desse diferencial de juros é o que a gente chama de investimento de longo prazo. Para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, em março, as principais fabricantes de veículos, a Volkswagen, GM, Stellantis é dona da Fiat, Jeep e da Peugeot, anunciaram investimentos de mais de 71 bilhões aqui no Brasil, até 2030. O que pode acontecer com esse diferencial de juros, estando os juros dos Estados Unidos mais altos? Essas empresas podem adiar o investimento, pode rever o percentual ou o valor que será investido. Esse é o impacto de longo prazo. Certo, Fabiano. Bom, agora que você deu um panorama geral, né, sobre o mercado internacional e local, eu gostaria que o Wellington falasse um pouquinho para a gente sobre como tudo isso afetou os investimentos aqui da Energisa Prev. Legal, Débora. Esse é um bom ponto, né? O Fabiano bem explicou que quando algum mercado ele tem uma taxa mais atrativa e esse mercado é seguro, há uma fuga de capital para lá. E isso aconteceu principalmente agora no mês de abril, né? Com essa prolongada aí de redução de juros nos Estados Unidos. Então, por aqui, o principal índice da bolsa local ele caiu 1,7. Então, o impacto foi Certo. muito grande. Então, investidores saíram aqui do mercado brasileiro, foram para o mercado americano. O Tesouro IPCA, que é aquele mesmo que todo mundo aplica lá no Tesouro Sim. Direto, né? Na média ele caiu 1,6. E o Tesouro IPCA mais longo, que é aquelas NTNBs ou indexado à inflação, com juros com vencimento mais longo, ele caiu quase 3%, 2,91. Entendi.
essa questão dos juros americanos, como o Fabiano falou, ele mexeu em todo o mercado, não só no Brasil, como principalmente no mercado emergente. Para você ter ideia, a bolsa no mundo, o MSCI mede a bolsa no mundo, ele caiu quase 4%, 3,80%. E aí todos os ativos, crédito caiu quase 1%, até o fundo imobiliário que a pessoa física compra, Mexeu com tudo, né? mexeu com tudo, Mexe com caiu tudo. quase 0,8%. Entendi. Bom, Wellington, agora que você falou sobre os investimentos, sobre como tudo isso afetou, né, os investimentos aqui da Energisa Prev, fala pra gente como foi a rentabilidade no mês de abril. Gostaria que você falasse sobre o Plano Energisa, que é o nosso maior plano, né, único aberto para novas adesões. E em seguida eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o Plano Sudeste. Como se comportaram esses dois planos no mês de abril? Por conta disso, esses dois planos e outros que a gente administra na carteira, eles são marcados a mercado, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco de marcação a mercado para depois Sim. ver essa reflexão na carteira do plano. Inclusive, é uma dúvida recorrente que a gente recebe aí nos nossos canais de atendimento É, sobre marcação a mercado. O que que isso significa aí? e é um item que quase ninguém entende, né? Sim, Então, o que é marcação a mercado? O título é contabilizado ao preço que ele está valendo no mercado financeiro naquele momento. Então, para a fundação, ele faz essa contabilização mensalmente. Só para você ter ideia, a gente pegou uma letra do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Prefixado. No final de março, que foi o último dia de março, esse título estava com a taxa de 10,97 e o preço dele, que o mercado estava pagando por ele, era R$ 551,27. Isso com vencimento lá em 2030. Lá em 2030 o investidor vai receber R$ 1.000 por esse título. Então, mas no final de março ele valia 551, porque lá no final ele vai pagar 1.000. E aí, quando foi em abril, por conta dessa oscilação, investidores saindo do mercado local, indo lá para fora, as taxas subiram. E quando a taxa sobe, a gente imagina que o título também sobe. sim. Então a taxa subiu de 10,97 para 11,78. Então a gente imagina que o título não ia ser mais R$ 551, ia ser 560. Não, é o contrário. O título caiu. Esse título foi para R$ 534. Vale menos, né? É. Tá. O importante é que todos saibam que isso é efeito contábil, né? Uhum. Esse mês, por exemplo, esse título já recuperou o valor. Certo. Então é esperar, porque no longo prazo a carteira da fundação foi feita para o longo prazo. Tá? Uhum. Então Sim. esse efeito de marcação ele vai acontecer. Vai oscilar, mas no final ele vai valer o mesmo valor que foi comprado, né? No final vai receber exatamente o valor que foi comprado, que é o que o Sim. Elton comentou. Os R$ 1.000, ele só está trazendo a valor presente. Uhum. Seja na curva, seja a mercado, ele vai valer R$ 1.000 no vencimento e é o Sim. que a gente vai receber lá na frente, não é isso, Elton? Isso mesmo. Entendi. Isso é importante, essa precificação a valor de mercado, porque não há transferência de riqueza para quem está tirando dinheiro do plano e para quem está entrando. Sim. Então a gente tem que contabilizar o valor que ele está efetivamente valendo naquele momento. Tá? Além de ser uma exigência legal da Previc, né? A gente nem poderia fazer diferente. Com certeza. É a Previc manda marcar o mercado de todos os ativos do plano CDs. Sim, Exato. existem órgãos reguladores, além dos órgãos reguladores de investimentos, também existe o órgão regulador que é a Previc, que regula aí as previdências, né? Então a gente está bem Sim. Bem seguro, bem fiscalizados e fiscalizado, sem seguros. dúvida. Bom, Elton, agora que você explicou então sobre marcação a mercado, como que ficou a rentabilidade do mês de abril, Plano Energisa e Plano Sudeste? O, o plano Energisa, como o mercado como um todo sofreu. Eu não tenho uma notícia tão boa, porque ele caiu 1,24 por conta dessa marcação a mercado. Sim. Ele tem se vocês olharem lá no nosso site, a alocação, a maior parte em renda fixa, mas ele é uma renda fixa tesouro, e como eu falei anteriormente, o tesouro caiu, os mais longos caiu quase 3%.
eu considero que a gente caiu até menos o Energisa e o Sudeste, que rendeu negativo 1,64. Certo. Então, mas se a gente pegar alguns planos que tem a carteira mais longa, que só tem tesouro na carteira, só tem renda fixa, como o plano 1 e o plano 2, caíram mais de 2%. Tá? Entendi. Lembrando que esses planos, ele era marcado anteriormente pelo valor que era comprado, que a gente chama valor da curva. Tá. E hoje, por conta de um processo uma estratégia que a gente tinha junto ao regulador, a gente marcou o mercado. Então eu acho que é um bom comparativo comparar também com os outros planos, somente com o plano 1 e com o plano 2. Então, realmente o plano rendeu negativo ali em torno de 1,2. O importante é o que a gente falou anteriormente, é marcação e esse valor volta. Sim. Inclusive esse valor, essa rentabilidade já está melhor esse mês. Sim. Até agora, 13/5, o mercado já melhorou e já tem retorno bem interessante esse mês. Já está recuperando já um pouco dessa queda, né? Com certeza. Legal. Bom, então já que vocês falaram um pouquinho sobre perspectiva, eu queria, Fabiano, que você falasse pra gente qual a sua perspectiva para o próximo mês, aí, para os próximos meses do ano de 2024, né? Legal. Bom, o destaque, com certeza, a gente vai continuar acompanhando a política monetária do Fed, como a gente comentou aqui, ela é super importante, tem um impacto significativo não só no Brasil, mas no mercado global. Isso pode afetar a bolsa, renda fixa, como o Elton colocou, a questão da marcação ao mercado. Então a gente vai acompanhar isso muito de perto. Com relação, principalmente, à questão do corte, que o mercado hoje projeta um corte. Tem alguns dados essa semana que são importantes, como a inflação dos Estados Unidos saindo, pode impactar significativamente esse dado. Com relação ao Brasil, sem dúvida, é o impacto na nossa Selic. Recentemente o Banco Central promoveu mais um corte na Selic. O mercado esperava até então, mas ali no começo do ano, primeiro trimestre, um corte de 0,5 para essa reunião. Foi apenas 0,25. Com uma decisão dividida, isso causou um certo burburinho no mercado, vamos colocar assim, por questões eventualmente políticas, principalmente com relação à troca do presidente do Banco Central, que vai acontecer em 2025. Então o mercado está acompanhando principalmente Fed e os comunicados e como é que o Banco Central, nosso Banco Central, vai conduzir a política monetária aqui dentro. Legal. Bom, como vocês comentaram, as perspectivas são boas, porque o mercado já está se recuperando, né? Assim como aconteceu ano passado, nós sofremos também algumas oscilações, mas fechamos o ano com uma rentabilidade muito boa, muito positiva, então temos boas perspectivas. E é o nosso olhar de longo prazo, que a gente comenta sempre, né? Isso. Eu acho que eu acredito, né, que esse momento ruim a gente já chegou num teto ali, né? A gente viu os títulos públicos mais longos chegando a 6,30, hoje está em torno de 6,10 na média, e isso deve gerar retorno para as carteiras até o final do ano. Legal. Se depender só de juros, né? É verdade. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui de mais um Energisa Prevcast. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nos assistindo. Só lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar abaixo nos comentários, tá? Que nós tiraremos todas as dúvidas, ou nos encaminhar uma mensagem ou fazer uma ligação para o nosso 0800 372 7738. Gostaria de agradecer a presença do Wellington, do Fabiano. Obrigada. E até o próximo, pessoal. Obrigado a todos e até mais. Muito obrigado, Débora, Wellington, a todos, até a próxima.